se informar sobre os eventos do Unipam? Então fique ligado aqui no Conexão Unipam ou acesse www.unieventos.unipam.edu.br. Acontece de 8 a 11 de maio a 10ª Semana de Enfermagem, com o tema Perspectivas e Desafios da Enfermagem no Brasil. E também nesse mesmo período acontece o 14º Encontro de História e Pedagogia, 11º Encontro de Linguística e o 10º Encontro de Literatura. E já estão abertas as inscrições para a 9ª edição do Comini. Confira a programação. Dia 28 de maio, às 19 horas no Unipam, acontece a apresentação dos trabalhos científicos e também a palestra China, uma nova visão sobre economia mundial, com o empresário Flávio Matias, presidente da Acipatos. Dia 29 de maio, às 19 horas, no Paiolão do Parque de Exposições, acontece a abertura oficial do 9º Comini. Às 19 horas e 15 minutos, acontece a palestra Decolando para o Futuro e Superando Metas, com o ex-comandante da Lufthansa, Klaus Flughafen. No dia 30 de maio, às 19 horas, também no Paiolão do Parque de Exposições, a palestra A Esperança na Vila Esperança de Cubatão, com o palestrante Sebastião Ribeiro do Nascimento, Zumbi, fundador e presidente da ONG Cubatão de Bem com Mangue. Às 20 horas, a palestra é Empreender com Sustentabilidade, com a ex-candidata à presidência da República, Marina Silva. No dia 31 de maio, às 19 horas, no Paiolão do Parque de Exposições, a palestra Motivação e Foco para Superar Limites, com Fernando Fernandes, bicampeão mundial de paracanoagem. Às 20 horas, a palestra O Poder de uma Meta, com o palestrante Rogério Caldas, conferencista e consultor de marketing. E agora a dica cultural com o professor Luiz André Nepomuceno. E é claro, a dica não podia ser diferente. Vamos curtir agora um pouco de literatura. Olá a todos que estão assistindo ao Conexão Unipam. Nós vamos falar de um grande escritor, porém razoavelmente desconhecido do público brasileiro. O escritor judeu-americano Bernard Malamud. Desconhecido em termos, porque Malamud tem sido publicado no Brasil desde a década de 70 e 80, mas não com o mesmo impacto de muitos de seus pares, também escritores judeus e americanos, como Saul Bellow, por exemplo, que foi agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura, ou Philip Roth, que tem tido praticamente todos os seus livros publicados no Brasil. Isso quer dizer que Malamud tem tido um impacto mais discreto na nossa cultura brasileira. Mas isso também não quer dizer que seja um escritor menor. É, na verdade, um escritor extremamente respeitado e agraciado com grandes prêmios literários nos Estados Unidos. Morreu em 1986. No todo, a gente poderia pensar a obra de Malamud como um grande retrato das comunidades judaicas, sobretudo dos imigrantes judeus que vieram da Europa para os Estados Unidos. Também ele, filho de imigrantes judeus poloneses, Malamud faz a seguinte reflexão histórica e social. De um lado, ele coloca judeus marginalizados, vivendo em bairros periféricos de cidades grandes americanas e convivendo com dificuldades amorosas e sociais. E, de outro lado, a fria e capitalista sociedade americana, balizada pelo consumismo. É a partir desse confronto que Malamud vai refletir e construir muito de sua literatura. Dos livros de Malamud, romances e contos, eu gostaria de salientar um deles, O Barril Mágico. É um livro de narrativas curtas, portanto, um livro de contos. É claro que falar de um livro de contos em tão poucos minutos é sempre um grande desafio. Há muitos personagens, muitas situações, muitas circunstâncias criadas pelo escritor, mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de extrair de O Barril Mágico pelo menos um conto que seria revelador e emblemático de sua obra. Seria justamente o último conto do livro e que dá, inclusive, título à coletânea, ou seja, O Barril Mágico. Nesse conto, Malamud coloca em cena um jovem personagem que estuda numa grande universidade dos Estados Unidos e que está se formando em teologia. Portanto, é um jovem judeu que vai se tornar um rabino, ou seja, um sacerdote
da religião judaica. Mas ele entende, num determinado momento da vida, que para construir a sua carreira de sacerdote, ela precisa ser balizada pelo casamento. E ele vai atrás de uma noiva, mas não encontra. E vai em busca dos apelos de uma agência matrimonial. E é aí que grande parte da sua vida passa por uma grande revolução. O jovem personagem, futuro rabino, começa a pensar sobre o sentido da sua própria vida e chega a uma conclusão dramática. Ele não tem nenhuma aptidão para o amor, nem para o amor de Deus. É só quando ele descobre, casualmente, a fotografia de uma jovem muito bonita, entre os achados e perdidos dessa agência matrimonial, que a sua vida passa realmente a fazer sentido. É claro que eu não vou contar o desfecho de uma história tão comovente e tão interessante quanto essa. É preciso ler os contos de Malamud para compreender a sutileza humana que se encontra ali. É isso, O Barril Mágico de Bernard Malamud, um livro profundamente comovente, humano e sensível, capaz de refletir sobre grandes realidades sociais. Espero que gostem da nossa dica cultural. Um grande abraço e até a próxima.